Olá, turma do oitavo ano da escola CSTI Maria de Lourdes Vasconcelos, aqui em Aracatiaçu. A videoaula de hoje é sobre potenciação com o professor Alexandre Araújo e também com o professor Gabriel Mota. Vamos lá. Potenciação, né? Quando se fala em potenciação, o que é uma potência, né? Potência nada mais é, como aqui o próprio nome já diz, que é um produto de fatores, ou seja, um produto de números iguais. Por exemplo, eu tenho aqui A elevado, a gente fala assim, né, que é mais como uma revisão, A elevado a N, certo? Esse N vai me dizer quantas vezes esse A deve ser multiplicado por ele mesmo. Veja, A vezes A vezes A, aqui reticências quer dizer que continua vezes A. Então, na potência A elevado a N, vamos ver cada um aqui, ó. O número real chama-se A, ou seja, quem está aqui abaixo, ó, chama-se base. Realmente é uma base, né? Se tem um número em cima e aqui é um número embaixo, então embaixo é uma base. E o número N chama-se expoente. Expoente é uma coisa que está em cima, né? Está no expoente aqui, ó, que é a base, e o N é o expoente. Isso aqui fica bem claro para todos. Aí nós vamos ver potências, né? Potência com expoente natural, potência com expoente zero, potência com expoente 1, potência com expoente negativo. Vamos ver também propriedades da potências, né? E expressões com potências. Vamos lá. Expoente natural. Vejamos aqui o que é que diz. Aqui como é que eu leio? É menos 2 elevado à quarta potência. Esse 4 vai me indicar, dizer o seguinte: rapaz, esse menos 2, aliás, tem que ser multiplicado por ele mesmo 4 vezes. 1, 2, 3 vezes, 4 vezes. E o sinal acompanha porque está dentro do parênteses. Então fica menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Veja o que acontece com o sinal negativo. Faz o jogo de sinal, ó. Aqui está multiplicando, ó, a multiplicação nesse meio. Então fica assim, ó, menos com menos aqui é mais, né? O menos com menos é mais com menos é menos e menos com menos dá mais. Por isso que aqui fica positivo, é mais 16 quando se faz a multiplicação. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. O expoente indica quantas vezes multiplica-se a base, né? Aqui o expoente é quantas vezes essa base, o número de baixo, se multiplica. Vamos ver agora esse menos 2 elevado ao quadrado. Veja o seguinte. Veja que esse menos 2 ele não está entre parênteses. Ou melhor, o sinal aqui, ó, de menos, ele não está entre parênteses, então ele fica fora. Então esse 2 aqui está mandando apenas esse 2 se multiplicar. Então o parênteses fica fora, ó. Melhor, o sinal negativo fica fora. Então fica só o 2 vezes o 2, ó. Multiplica ele duas vezes. E o menos acompanha, menos, aí 2 vezes 2, 4. Nesse caso agora aqui, ó, veja que o sinal negativo está dentro do parênteses. Então quer dizer que esse 2 está dizendo que quem deve ser multiplicado é o menos 2 vezes, certo? Aqui é o vezes, menos 2. Então quando eu faço menos com menos, os sinais, por isso que aqui fica mais, né? Por isso que fica mais. E aí eu faço a multiplicação, 2 vezes 2, que fica igual a 4. Né? Então percebe-se que menos 2, da forma que está aqui, ó, sem o parênteses, é diferente, ó, sinal de matemático diferente, né? Sinalzinho aqui, quando eu quero indicar que é diferença de um número para outro, é o sinal de igual cortado aqui, ó, que indica diferente. Então esse menos 2 fora do parênteses é diferente do menos 2 dentro do parênteses ao quadrado. Então, ó, veja que menos 2, como ele está fora do parênteses, dá menos 4. E o menos 2 dentro do parênteses dá 4 positivo. Vamos lá, continuando aí nas propriedades das potências. A primeira propriedade diz que o produto de potência de mesma base, né? O que é, quem é a base aqui? Ó? Se vocês perceberem, a base é 2. E aqui a base é 2. Ele me diz quando eu tenho a mesma base, o que acontece? Eu repito essa base, que é 2. E o que é que eu faço com os expoentes? Os números de cima? Somo os números de cima, né? Isso quando as bases são diferentes. Veja, aqui eu tenho 2 elevado à quinta potência vezes 2 elevado à 3 à potência. Não é multiplicação de mesma base? 2, 2, eu repito a base, daqui 2 e somos o expoente, ó, 5 mais 3. Então fica 2
5 mais 3, 8. Então fica 2 elevado a 8. E se eu fosse fazer isso aqui, né, ó, concluir isso aqui, seria o 2 quantas vezes? Tem gente que pega e multiplica, né? Fica 2 vezes 8, faz 2 vezes 8. Não é. Esse expoente me diz quantas vezes esse 2 tem que se multiplicar por ele mesmo, né? Então por isso que aqui diz conserva-se a base, ou seja, mantém a base, né, ó, que é 2 e soma os expoentes, né? Era como que fosse m, ó, vezes m, né? Aqui fosse 2 e aqui fosse 3. Um exemplo, né? Fazendo aqui de última hora, né? Então o que era que eu fazia com essa base, que é m? Repetiria a base, m, e os expoentes, o número 2 mais 3, que daria 5, né? Ficaria m elevado à quinta potência, no caso aqui sendo bases iguais. Multiplicação de potências com bases iguais. Vamos para a segunda propriedade. Vimos a multiplicação, agora vimos a divisão. Na divisão, em vez de você somar, você subtrai. Ó, divisão, 3 elevado à décima potência, dividido para 3 elevado à sétima potência. Então, o que é que se faz? Repete, conserva a base, que é 3 na divisão. Só que, no caso dos expoentes, ó, aqui é 10 expoente e aqui é 7. Nos expoentes eu subtraio, eu diminuo, né? Então fica 10, ó, menos 7. Então repete a base 3, 10 menos 7, 3. Ó. Então fica 3 elevado à terceira potência, que se você for fazer aqui, como é que fica? 3, né, ó, vezes quanto? Vezes 3, vezes 3, vezes novamente o 3. Então fica 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3 dá 27. Dá 27, certo? Essa expressão ali, o valor, né, 27. Então conserva-se as bases e subtrai os expoentes. Isso no caso da divisão para a propriedade de potência. A terceira propriedade da potência é em relação à potência de uma potência, né? A potência de uma potência. Veja como é que fica. Potência de uma potência é o seguinte, ó. Eu mantenho, conservo aqui, conservo a base, que é 5, e multiplico os expoentes aqui, ó. 3 vezes 5, então eu tenho 5. Então fica 3 vezes 5, ó. 5, 3 vezes 5, 15. Fica 15, né? Então, potência de potência é muito tranquilo, né? Digamos que aqui outro número eu tenho 3, aqui eu tenho 4, né? Ó. E aqui eu tenho 2. Um exemplo, né? Então, como é que faz aqui? Eu pego, repito a base, que é 3, e faço 4 vezes 2, que é 8. 3 elevado à oitava potência, né? Vamos lá, quarta propriedade, potência de produto ou divisão de bases diferentes. Nesse caso aqui, ó, como é que faz? Eu faço a multiplicação primeiro, 4 vezes 3, 12 elevado a 2? Não. Como é a multiplicação, ó, de potências aqui, ó. Então o que é que eu faço? Eu primeiro faço aqui com o expoente 4 elevado a 2 vezes depois, ó, 3 elevado a 2, né, ó. E aí você faz o restante da conta aqui, né, ó. 4 ao quadrado daria 16, ó, certo? 4 ao quadrado daria 16 vezes, aqui a multiplicação, vezes 3 vezes 3 ao quadrado dá 9, então ficaria 16 vezes 9, né? Encontraria aí o resultado. Vamos aqui mais uma. Nesse caso aqui, como é que faz? A divisão onde as bases são diferentes, né? Que era a multiplicação, ó, onde as bases são diferentes. Aqui é a divisão onde as bases são diferentes. Então eu faço base elevada ao expoente. Primeiro, ó, 5 elevado ao cubo, a 3, dividido depois, ó, para 4 elevado ao cubo, que é 3, né? E aí continuaria a continha aí, 5 elevado a 3 daria 125, né? E continuava a continha. Agora, potência com o expoente 0. Potência com expoente 0. Todo número real elevado a 0 é sempre igual a 1. Qualquer número real elevado a 0 é sempre 1. Vejamos. 5 elevado a 0 é 1. 5 elevado a 0 é 1. Né, ó. Menos 3 elevado a 0. Menos 3 elevado a 0 é 1. Menos 25 elevado a 0. Opa! Por que menos 25 elevado a 0 aqui é menos 1? Porque ele não está entre o parêntese, né? No caso aqui, ó, se eu tivesse aqui, ó, menos 3
elevado a zero, aparece sempre essa mensagem aqui, alterar o esquema, manter o esquema de cores. Depois eu vou ver por que está aparecendo sempre essa mensagem aqui no computador. Pronto, aqui ficou o seguinte, apagar isso aqui também, né? Vamos apagar aqui, é rápido. Ó, menos 3 elevado a zero. O que que acontece aqui nesse caso? Ó? O menos 3, ele não está dentro do parênteses, né? Ó, elevado a zero. Ele não está dentro do parênteses. Então fica o seguinte, ó. 3 menos, eu repito o sinal, 3 elevado a zero é 1. Por isso que fica menos 1. Mas, professor, nesse caso aqui, ó, ele está dentro do parênteses, ó. Está dentro do parênteses. Então é o menos 3 elevado a zero. Nesse caso aqui, quem está elevado a zero é apenas o 25, ó. Não é o menos 25, então o menos cai fora. E fica só o 25 elevado a zero, que é 1. Então, qualquer número elevado ao expoente zero é sempre igual a 1 nesse caso, tá certo? Potência com expoente 1. Todo número com expoente 1 é igual a ele mesmo. O que isso quer dizer? Ó? Menos 9. Quanto é o expoente? 1. Então, quanto é o resultado? Menos 9. Menos 9, tá certo? Menos 9. Menos 25 elevado a 1. Todo número onde o expoente é 1 é sempre ele mesmo. Menos 125. 14 elevado a 1. 14. Professor, é porque são números pequenos. Se eu tiver, digamos que eu tiver 1000. 1000. Vamos fazer aqui. 1000 elevado a 1. Será quanto? Seguindo a regra, todo número com expoente 1 é igual a ele mesmo. Então é igual a 1000, certo? Minha caneta aqui deu um probleminha, mas é isso mesmo. A importa é saber que todo número elevado ao expoente 1 é sempre ele mesmo, né? Potência com expoente negativo. Pessoal, quando eu tenho o expoente negativo, o que que acontece? Acontece assim, ó, veja o seguinte. Aqui eu tenho um expoente negativo que é menos 2. Há uma inversão de valores e esse expoente fica positivo. Ó. No caso aqui, quando você pegar o expoente negativo, inverte. Não está menos 4 sobre 1? Então fica 1 sobre 4. 1 sobre 4, certo? Acompanhe. Este menos aqui ele só acompanha. Só que tem um porém, ó. O menos 2 que antes lá era positivo, melhor, era negativo, ele fica positivo, fica 2, ó. Certo? Então tá aqui, ó. O expoente negativo é menos 4. Então inverte. Quem que tá embaixo aqui, ó, que digamos que quem tá embaixo de qualquer número é sempre 1. Então o 1 sobe e o 4 desce, ó. 1 sobe e o 4 desce, o sinal aqui permanece. E esse 2 que era negativo ficou positivo. Então menos 1 ao quadrado é 1, menos 4 ao quadrado é 16. Outro caso aqui, ó. Nesse caso aqui, menos 2. 1/3 elevado a menos 2. Como eu disse pela regra, o que que acontece aqui? Inverte, ó. Se é 1 sobre 3, fica como? Ó, fica 3 sobre 1. 3 sobre 1. Direitinho para você acompanhar, fica 3 sobre 1. Elevado a quantos aqui? Inverte. Quando é negativo. Se é negativo, aqui fica 2 positivo em cima, né, ó. Não é negativo aqui, ó. Então aqui fica 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é sempre 3. 1 ao quadrado é sempre 1. Né, ó. Aqui, ó, 3 ao quadrado é 3. 1 ao quadrado é 1. Né? 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 3 não. 3 ao quadrado é a mesma coisa de 3. Aliás, aqui, ó, 3 ao quadrado é a mesma coisa de 3 vezes 3, não é 3, certo? Sobre 1 ao quadrado é 1 vezes 1. 1 vezes 1. Então veja como é que acontece aqui, ó. Como é que foi feito? 3 vezes 3, ó, é 9. E 1 vezes 1, embaixo aí é 1, ó. 1 vezes 1 é 1. Então fica que 9 sobre 1 é 9, certo? Então por isso que dá 9 aqui, ó. Você pegou, viu o expoente aqui negativo e inverteu. Era 1 sobre 3, ficou 3 sobre 1. Isso ao quadrado, era negativo, ficou positivo. Então 3 ao quadrado é a mesma coisa de 3 vezes 3. E 1 ao quadrado aqui, ó, da onde veio daqui. Né? E aqui veio 1 ao quadrado, é a mesma coisa que 1 vezes 1. Então 3 vezes 3, 9, 1 vezes 1 dá 9. É por isso que aqui o resultado é 9.
Então é isso, pessoal. Encerramos aqui a nossa aula. É uma aula, como eu disse, de revisão, certo? De revisão. Acredito que muitos de vocês já viram essas aulas, mas é importante estar revisando para poder não esquecer esses conhecimentos. Acredite em você e em Deus. O homem é aquilo em que acredita, né? Tenha uma boa semana, né? Pela frente, se cuide, se proteja. Sai de casa, não é para sair, mas se caso seja necessário a gente sair, use aí máscara, use o álcool gel, lave as mãos, né? Tenha um bom dia.